professor Anderson Cianga, bem-vindo ao nosso canal. Quero agradecer antecipadamente a todos, né? E vamos hoje falar sobre regra de decisão. Tá? Essa regra de decisão, pessoal, está sendo muito utilizada e exigida, né? Para a parte do sistema de medição. Né? Então, as normalizações estão exigindo que você faça a calibração e, na calibração, né, seja feita uma regra de decisão, ou seja, você deve aprovar ou reprovar o seu equipamento, através da calibração executada por um laboratório acreditado pelo IPRImetro ou um laboratório competente que seja avaliado e aprovado para o seu sistema. Correto, pessoal? Então, hoje, a 17025 de 2017, ela tem um item que deixa bem claro que o laboratório ele pode fazer essa regra de decisão para você, desde que esta regra de decisão seja informada antes do fechamento do contrato de serviço. Basta você ter uma lista com o seu critério definido, ou o limite de erro permissível, né, definido, e essa lista ser encaminhada para o laboratório avaliar se ele tem competência ou não para expressar essa regra de decisão. Correto, pessoal? Então, vamos ao nosso assunto de hoje. Vamos aguardar um momento, por favor, para que a nossa tela abra. Né? Muito bem, pessoal. Então, regra de decisão, vou passar uma das ferramentas que o novo ISO guia 984, uma outra norma que a NBR ISO 17025/2017 exige, tá? Para que você possa analisar essa regra de decisão. Porém, o que acontece? O Inmetro, ele deixa bem claro que para laboratórios acreditados, ele só pode usar o método bilateral. Então, eu estarei comentando uma ferramenta aqui, que é chamada teste de hipótese, tá? Vou falar sobre a bilateralidade e vou falar sobre a questão da unilateral, positiva e negativa. Ok? Então, vamos ao nosso assunto de hoje. Pessoal, vamos discutir as ideias fundamentais sobre testes de hipótese. Ao ser feita uma determinada afirmação sobre uma população, mais especificamente sobre um parâmetro dessa população, é natural desejar saber se os resultados experimentais provenientes desta amostra contrariam ou não tal afirmação. Para isso, fazemos um teste de hipótese. Nessa sessão, vamos estudar o procedimento básico de teste de hipótese sobre um determinado parâmetro de uma população. Correto? Vamos supor uma situação em que um fabricante quer saber se um determinado tipo de barra produzido por sua fábrica atende à exigência de ter um comprimento médio de 70 centímetros. O termo hipótese nula é usado para ver se alguma hipótese estabelecida inicialmente pode ser rejeitada ou não. A ideia de se estabelecer uma hipótese nula é comum, mesmo em um raciocínio tão estatístico. É exatamente o que é feito em processos criminais, onde o acusado, o réu, é dito ser inocente até que prove ao contrário. A pressuposição de inocência é uma hipótese nula. A hipótese que usamos como alternativa à hipótese nula, isto é, a hipótese que aceitamos quando a hipótese nula é rejeitada, é chamada de hipótese alternativa e será denotada por H1. Assim, considerando o exemplo do réu, formulamos as seguintes hipóteses. H0, o réu é inocente, e H1, o réu é culpado. Perfeito? Lembro vocês que alguns autores, né, alguns livros, né, eles denotam H1 por HA. Perfeito? Regra de decisão. A regra de decisão nos permite distinguir entre as duas hipóteses. Esta é definida a partir do estimador de máxima verossimilhança do parâmetro e está sendo baseada na hipótese H1. Região de rejeição. A região de rejeição, ou região crítica, RC, é o conjunto de valores assumidos pela estatística do teste para as quais a hipótese nula é rejeitada. Seu complementar é a região de aceitação. Perfeito, pessoal?
Para cada tipo de hipótese, determinamos uma região de rejeição apropriada, sempre conforme a hipótese. Por exemplo, para testarmos a hipótese H1, por exemplo, para testarmos a hipótese, temos H0 média igual a zero e H1 média diferente de zero. Tomamos como região crítica RC, tá? Eu dei essa determinação para ficar mais fácil para vocês entenderem. A média é maior que a média central, ou a média é menor ou igual a C1. Então, temos C1 e C2. Os valores média C1 e C2 são os valores críticos para esse teste. Tá? Então, aqui eu estou colocando para vocês um exemplo, né, de um teste de hipótese com as suas regiões. Tá? Média de C1 e medição de C2 ou média de C2, sendo que a minha média ideal seria zero. Independente dos valores críticos, utilizamos para determinar a região crítica as decisões que tomamos, que estão sujeitas a erros. Através da discussão desses erros, definiremos um método para encontrar valores críticos apropriados. São dois os tipos de erros que normalmente podemos cometer na realização de um teste de hipótese: rejeitar a hipótese quando ela é verdadeira e não rejeitar a hipótese quando ela é falsa. A 17.025, a 2017, pessoal, ela traz no contexto dela que o laboratório deve ter o pressuposto de falsa rejeição e falsa aceitação. Isso o laboratório deve garantir. Perfeito? Quando um laboratório emite um resultado de calibração, emite com uma probabilidade de 95% de acerto. Perfeito? Ficando 5% apenas para o pressuposto estatístico. Então, desta forma, o laboratório deve especificar em seu certificado, quando ele determinar ou expressar uma regra de decisão, qual o pressuposto estatístico que ele está usando. Nesse caso, teria que ser 5%. Perfeito, pessoal? Muito bem. Continuando, então, o nosso assunto. A tabela a seguir resume as situações. Então, eu coloquei aqui, ó, que H0 é verdadeiro. Então, nós temos aceitar H0 e rejeitar H0. Então, decisão pode ser correta, porém, se eu rejeitar, eu tenho um erro do tipo 1. Se H0 for falsa, então nós temos erro do tipo 2 e a decisão correta. Então, no gráfico abaixo, vocês podem ver que o ideal seria que os gráficos estivessem próximos a zero, né? Porém, seria uma utopia nós desconsiderarmos os erros que tem no nosso processo. Perfeito? Então, aqui eu estou exemplificando o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2, em função da tabela acima. Perfeito? A situação ideal é aquela em que ambas as probabilidades, né, são próximas de zero. No entanto, é fácil ver que à medida que diminuímos, aumenta. A figura a seguir apresenta a relação. Então, novamente, eu ponho a figura para mostrar para vocês. Para um teste de hipótese do tipo acima, onde estamos interessados em testar a média de uma população, utilizamos a expressão abaixo. Pessoal, esta é uma expressão para cálculo, né, onde nós encontramos o z de score, onde nós vamos utilizar uma média de medições, uma média do nosso processo histórico, ou dividido pelo desvio padrão sobre a raiz de n. Então, n seria o número de amostras que nós temos nesse teste. Tá certo? Não vou entrar muito a fundo nesse assunto agora, porque senão a aula vai ficar muito extensa. Tá? Mas existem todos esses valores tabelados. Perfeito? Então, continuando. A figura a seguir representa a região de rejeição para um valor fixo de alfa. Tá? Então, alfa é a minha média central e eu tenho os dois erros, né, da minha região crítica para um teste bilateral. Então, este é o teste que o laboratório e que o Inmetro exige que o laboratório utilize. Perfeito, pessoal? Seguindo, se considerarmos o teste unilateral à direita, a região crítica é representada segundo a figura abaixo. Pessoal, quando eu devo aplicar, né, um teste unilateral? Né? Quando eu tiver, por exemplo, uma medição, né, ou um processo que eu tenha um calibrador, por exemplo. E esse calibrador, ele não atenda uma bilateralidade, ou seja, a minha tolerância não seja mais ou menos, e sim só menos ou só mais. Perfeito? Continuando. E se considerarmos o teste unilateral à esquerda, a região crítica é representada segundo a figura abaixo.
Então, se nós pegarmos aquele gráfico anterior, né, onde nós temos as duas regiões críticas apresentadas na unilateralidade, nós vamos ver que eu simplesmente fiz o quê? Eu peguei e eu explodi o gráfico, né? Eu ampliei esse gráfico para a unilateralidade, seja a direita ou esquerda. Então, lembrando que para um teste unilateral, tá, nós devemos considerar, tá, isso para a aplicabilidade do processo, pessoal, ou para uma medição, tá certo? Então, nós devemos considerar sempre a tolerância, ok? Continuando, como foi dito inicialmente, o objetivo do teste de hipótese é determinar através de uma estatística se a hipótese nula é aceitável ou não. Essa decisão é tomada considerando a região de rejeição ou a região crítica RC. Caso o valor observado da estatística pertence à região de rejeição, rejeitamos. Caso contrário, não rejeitamos. Isso é uma definição lógica, né, pessoal? Então, ficou curioso sobre o processo? Quer saber mais? Mande suas dúvidas para andiciando.gmail.com. Pessoal, novamente, eu quero agradecer, convido a vocês a curtir, convido a vocês a deixar seus comentários, mandar as suas dúvidas, deixar as suas dúvidas, que eu terei imenso prazer em fazer ou responder os seus comentários ou responder os seus e-mails. Ok? Então, muito obrigado, gratidão sempre.